É preciso ouvir Deus falar. Em ouvir Deus falar reside toda a autoridade e a certeza que devemos nos mover em obediência. Tudo inicia em Deus. Deus fala com Moisés sobre o novo líder ser Josué. Então Moisés fala com Josué e fala com o povo a partir do que ouve Deus falar. Ao ouvir Deus falar, cada um tem um papel definido no processo. Sim, o próprio Josué agora é aquele a quem Deus promete que entrará na terra prometida e que fará o seu povo, o povo de Deus, herdar esta terra. O papel de Josué, o propósito da vida de Josué é fazer este povo herdar a terra que Deus já tinha prometido aos patriarcas, cumprindo a promessa de Deus. Então Josué se une ao propósito de Deus. Josué está cumprindo o propósito de Deus para com aquele povo, o povo de Deus. Mas também ao povo cabe uma tarefa, um papel ao ouvir Deus. E o povo deveria então se deixar liderar por Josué, entrando nessa terra prometida, certos da presença de Deus. Tanto para Moisés, como para Josué, como para o povo, há um papel definido neste processo. Conforme o propósito que Deus tem para a nossa vida, nós vamos assumir funções que estão a serviço desse propósito. No reino de Deus, nós cumprimos o nosso propósito de vida ao nos movermos junto com Deus, percebendo onde Deus está se movendo, revelando assim Deus e dando toda a glória a Ele. A minha função no corpo de Cristo está a serviço desse propósito de Deus. E com isso, o meu chamado deve ser resultado de um processo de caminhada com pessoas que confirmam o meu chamado, porque caminho próximo a elas, e elas podem perceber meu crescimento e os frutos que evidenciam esse chamado ali no contexto onde já estou. Então, um chamado de Deus nunca vai ser dissociado da vivência de um corpo que evidencia, que confirma esse chamado. Assim como o povo confirmou o chamado de Josué ser o líder sucessor de Moisés. O povo, assim como Moisés afirmou Josué diante do povo, o povo tinha convicção divina de que Deus havia escolhido Josué, não só Moisés havia escolhido Josué para ser o seu sucessor. Então o povo, em obediência a Deus, agora se deixa liderar por Josué. E o propósito do Josué era fazer este povo herdar a terra que Deus tinha para ele. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Quem são as pessoas que caminham com você, que fazem parte do corpo de Cristo, que podem evidenciar, que podem afirmar este chamado de Deus para a sua vida? Você tem convicção divina do propósito de Deus para você? Deus tem me levado a sonhar com a igreja, com a noiva de Jesus. Sim, sonhar com a noiva, porque assim como o povo era herdeiro da terra prometida, e Josué foi levantado por Deus para herdar essa terra, nós, a noiva, a igreja de Jesus, somos herdeiros da promessa das bodas do Cordeiro. Então, a noiva deve ser preparada. E eu caminho com irmãos e irmãs que estão comprometidos em preparar a noiva para ela ser uma noiva radiante, gloriosa, madura para a volta do noivo. Deus sonhou conosco antes da fundação do mundo. Deus sonhou conosco como sua noiva, como a igreja de Jesus Cristo, da qual Ele é o cabeça. E Deus também nos fez embaixadores desta noiva. Deus nos dá a capacidade de sonhar, pois sem sonho, sem visão, o povo perece. Enquanto pastores e líderes, precisamos sonhar com Deus, sonhar com a noiva de Jesus,
sonhar com a volta de Jesus, preparando a noiva, abreviando a sua volta. Gênesis 37 nos fala de um grande sonhador, José, um grande sonhador. O problema do sonho de José é que no sonho ele se eleva e ele inferioriza, deprecia os demais. Que Deus nos dê graça de sonharmos os sonhos de Deus, sonharmos com a noiva de Jesus sendo amadurecida, mas sonharmos e assim com este sonho elevarmos aos outros por meio dos nossos sonhos, não diminuirmos aos outros por meio dos sonhos que Deus nos tem dado. Que possamos ser companheiros de sonhos, aqueles que fazem o sonho acontecer. Sim, que sejamos Moisés para muitos Josués, porque os sonhos de Deus são grandes demais para nós sozinhos. Precisamos de homens e mulheres que sonhem juntos em ser esta igreja radiante, gloriosa e madura, que vivam plenamente os propósitos de Deus para a sua vida, contribuindo para o amadurecimento desta noiva, que herda as promessas das bodas do Cordeiro. E com isso nós precisamos ter pessoas ouvindo a Deus, tendo clareza do propósito de Deus para a sua vida e cumprindo plenamente esse propósito de Deus. Deus é o grande sonhador. O Pai é o nosso grande sonhador. E nós devemos sonhar junto com Ele. Qual o propósito de Deus para a sua vida que tem levado você a sonhar junto com Deus? Quero orar. Pai querido, não nos deixe entristecer com o corpo de Cristo e com a igreja, com o ser igreja, de tal maneira que venhamos a esmorecer. Mas leva-nos, Senhor, a perceber como ser igreja é um sonho teu. Como ser igreja nasce debaixo do governo do teu Espírito e deve continuar assim. Leva-nos a sonhar com esta noiva. Leva-nos a esperar pela tua volta, Jesus, preparando esta noiva para um encontro contigo, para a celebração das bodas, para esta festa real, nós contigo. Dá, Senhor, que cada um possa aqui viver plenamente o seu propósito, sendo aprovado por ti como obreiro, sendo aprovado pela igreja e pelo corpo de Cristo. E assim, Pai, contribuindo para a maturidade do corpo da igreja, abreviando a volta do teu Filho Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Continue conosco, estamos quase finalizando os 8 estudos Moisés, que deixa um legado em Josué. Queremos com isso trazer uma contribuição para mim e para você, pensando que liderar não é liderar somente para esse tempo. Liderar é preparar uma nova geração de homens e mulheres, discípulos de Jesus, como Moisés fez com Josué, para que continuemos sendo parceiros de Deus neste sonho de levar a noiva à maturidade, fazendo discípulos de todas as nações. Fique conosco, nos acompanhe, Discipulado na Vida.